O Monte Everest, ele é racista. Essa foi a afirmação que eu vi hoje no TikTok uma mulher fazendo. E eu até entendo ela porque o Monte Everest, substantivo masculino, e é branco porque é coberto de neve. Logo dá para entender o porquê que ela acha que ele é racista. Branco e masculino. Mas, brincadeiras à parte, é um ponto interessante a gente começar a ver e analisar isso. As pessoas estão vendo esse tipo de preconceito contra minorias em toda parte, e isso eu olho de uma forma meio perigosa, porque é muita pauta para politicagem e para ganhar voto. É exatamente isso que eu vejo, é militância, é tentativa de ganhar voto e também ficar ganhando like e views na internet. Tem algumas pessoas que eu realmente acho que são um pouco perturbadas e levam essa pauta meio além do que devia. Por exemplo, o Monte Everest. Eu nunca escalei, então eu não sei dizer se isso é verdade ou mentira. Mas quem já escalou, deixa aí nos comentários pra gente saber se ele realmente é racista. Se você for negro, você não pode entrar nele. Tá, mas aí vamos abordar um pouco mais esse assunto. É interessante a gente ver essa coisa sobre as pautas dos minoritários, porque, primeiro, no Brasil, mais de 50% já são pardos e negros. Logo, não é uma minoria. Eles podem sim sofrer um pouco de preconceito. Eu não sei com os números, a quantidade, porque, como eu disse, a minha cidade é pequena e muito tranquila. Logo, eu não sei os números, como isso está na realidade, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas na minha cidade é tudo muito tranquilo. Então, cada um vai ter que ver a sua própria realidade disso. Mas tá, mas voltando ao tema principal. Por exemplo, essa questão dos minoritários. Por exemplo, vamos lá, das cotas raciais aí, que eu vejo muito, que é uma das coisas que acontece muita briga, muita treta, principalmente em governo. A gente vê em faculdade, se eu não me engano, até em certos cargos também, eles tentam sempre colocar uma certa cota racial. Beleza. A justificativa é o quê? Porque os negros têm menos oportunidade, logo eles vão ser mais pobres. Beleza. Décadas atrás, realmente seria só esse ponto final. Mas hoje em dia não funciona bem assim. Os brancos, os descendentes de índios também vivem em favelas, são pobres igual os negros. Logo, se você quer pegar as pessoas que estão menos favorecidas, estão mais fragilizadas na sociedade, não seria muito mais inteligente fazer uma cota socioeconômica? Porque se o negro é o mais pobre, logo, se você fizer uma cota socioeconômica, você já vai estar pegando ele. Só que você também vai ajudar as outras pessoas que também são pobres. E não vai ficar criando essa briga, essas intrigas, esse material que, principalmente esses esquerdistas, principalmente do PSOL, vamos falar o nome, que a melhor coisa que tem é a gente falar as coisas pelo nome, que o PSOL ele adora fazer esse tipo de pauta e ficar engrandecendo esse tipo de coisa. Claro, a gente tem que ter, sim, luta, tem que ter falando contra o racismo, contra o preconceito. Só que quando a gente fala de dinheiro público, a gente vive numa democracia. Então, tem que ser levado mais a sério esse tipo de coisa. Não pode, só porque você nasceu negro, você tem direito à cota. Tá, mas e se você for filho do Anderson Silva? Você nasceu privilegiado, tanto quanto um branco nasceu privilegiado, financeiramente falando. Então não teria que ter cota para você. Se você nasceu pobre, preto, na favela, você vai ter cota igual um branco na favela, que é pobre também. Então logo seria que ter socioeconômico. E aí boa parte dessas narrativas, que a maioria desse pessoal que faz esse tipo de discurso é para ganhar dinheiro de movimento e para tentar ganhar voto para ser deputado ou alguma coisa do tipo. Pode perceber, quase toda vez é para a mesma coisa. E que nem eu tava falando dessas pautas que o povo adora ficar levantando. Olha só, o pessoal tava falando em bloquear o Discord no Brasil por causa de tentar estragar o show da Lady Gaga.
Vocês estão entendendo? Não vai fazer diferença. Se você bloquear o Discord, tem o Telegram, tem o Facebook, tem o WhatsApp. Eu vi gente usando o Minecraft para tráfico de drogas. Então, não importa. Não é pegar o aplicativo que vai resolver alguma coisa. Você tem que buscar a pessoa. Porque é tão simples resolver uma coisa dessa. Se você sabe a mensagem, você tem acesso ao IP. Se você tem acesso ao IP, porque quando a gente fala do governo, ele tem acesso a literalmente tudo quando ele quer. Ele pode entrar com um processo e ter acesso a tudo. Pega o IP, acha o endereço do meliante e prende ele, não solta. É tão simples resolver isso, não precisa ficar fechando. Porque se for assim, nós vamos ter que proibir o dinheiro físico. O Pix, vão ter que proibir tudo o dinheiro, porque todo o tráfico de droga usa dinheiro. E aí, como faz? Vamos proibir o dinheiro também, porque o dinheiro está sendo usado no tráfico de drogas? Um carro, milhares de pessoas por ano são mortas por atropelamento. Vamos proibir o carro também, porque ele está sendo usado como arma de matar? Você consegue entender que não faz o menor sentido essa linha de raciocínio, esse pensamento? Como eu já falei em vídeo passado, o pessoal estava querendo bloquear um painel que o prefeito de São Paulo, eu não sou morro de amores pelo prefeito, mas agora ele começou a implementar uma coisa ou outra interessante. Um painel que eles estavam mostrando quantas pessoas eles estavam conseguindo prender com esses camerites aí. Eu achei muito bom para prender esse pessoal que está foragido aí, pegar a galera que está cometendo crime, muito bom esse tipo de coisa, tem que prender, mas a justiça não pode soltar, que o policial vai e faz o serviço dele, prende, muitas vezes a justiça pega e solta. E você também tem que fazer a sua parte, não contribuindo com esses vagabundos. Não pode comprar celular roubado, não pode ficar comprando droga, não pode comprar cigarro também contrabandeado, porque senão você vai estar financiando. Você acha que, sei lá, um baseadinho de 20, 30 conto não tem nada a ver, mas para ter isso aí tem que ter uma rede gigantesca. Tem que ter o cara que te vende, tem que ter o cara da segurança, tem que ter o cara que fornece, logo tem que ter armas e todo um contrabando, um esquema para manter esse tipo de coisa. Então, não contribua com esse tipo de vagabundo aí que tá fazendo crime organizado por aí, hein? E com roubo também, não contribui com isso não, super errado. Mas aí, como eu tava falando, a gente vê esses partidos políticos, eles ficam se aproveitando das pautas minoritárias. Agora eu tava vendo cota para travesti em universidade. Qualquer um que tiver 2 neurônios e fizer uma conexão vai entender a merda que isso pode dar, porque o que vai ter de gente querendo entrar em uma faculdade, por exemplo, se abrisse faculdade de medicina super concorrido, pessoa tá fazendo cursinho muito tempo e não tá conseguindo. Ah, ela tem a maravilhosa ideia de o quê? Colocar uma peruca, mudar os status, pum. Agora eu vou lá, vou me declarar mulher a partir de agora para conseguir uma cota para entrar na faculdade. Isso é um pequeno caso, mas vai ter tanta fraude nesse tipo de coisa que é impressionante. Então a gente tem que pensar. O correto seria o quê? Ir a fundo, pesquisar qual que é o problema desse pessoal, o que está acontecendo com eles e tentar resolver de verdade. Não pegar e obrigar o pessoal a separar uma parte das vagas para eles entrarem na faculdade. Só isso não vai resolver. Se fosse assim, olha quanto tempo faz que existe cota racial, cota para pobre. Resolveu alguma coisa? Muito pouco. A gente continua vendo o racismo, a gente continua vendo o preconceito, a gente continua vendo pobre para tudo quanto é lado. Um monte de gente aí se formando em faculdade e trabalhando de Uber. Aonde então que cota para faculdade está dando certo? Muito pouco. E outra, faculdade pública, já foi levantado um estudo que está sendo muito mais caro por aluno do que uma faculdade privada. Então, se o governo quer fazer ação beneficente, dando vaga para todo mundo, compensa muito mais ele pegar e dar o dinheiro para o cara fazer uma faculdade privada aonde ele quiser. Sai muito mais barato, já que é assim, caramba. Para que ficar gastando bilhões aí com faculdade, sendo que no ensino fundamental e no ensino médio a situação tá bem precária. Por mais que a gente investe, tá saindo milhões de crianças analfabeto funcional. Eles leem e não conseguem entender o que eles leu. O problema é muito maior, mas é na base que começa o problema. O pessoal ali, ó, criançada, não tá conseguindo entender, não tá conseguindo aprender, tá se formando no ensino médio, quando se forma, mas com um conhecimento muito básico e precário. Teria que focar primeiro no ensino básico para depois ficar pensando em ficar fazendo tanto trelelê ali na faculdade. Outra coisa que eu também estava pensando e acho esquisito, né? Já que
Uma faculdade pública, eu acredito que teria que ser coisas que fossem fortalecer o país. Por exemplo, a faculdade de filosofia, história, geografia são importantes, são, mas gasta tanto dinheiro com esse tipo de coisa, sendo que, caramba, a gente precisa aumentar a tecnologia no Brasil, a gente precisa melhorar a questão espacial, engenharia, construção. Todo esse tipo de coisa são as coisas que a gente realmente precisa mais urgente. Medicina, então, se está com falta de médico, por que não faz uma faculdade pública de medicina, então, já que a gente quer gastar dinheiro? Dá a faculdade pública pra galera fazer medicina, caramba. Abre um monte de faculdade pública de medicina para galera fazer medicina de graça. Já não vão fazer as coisas de graça, vão fazer alguma coisa que realmente está precisando. Para ter, sei lá, 10 médicos aí por pessoa, que nem acontece com advogado em São Paulo. Tem, se não me engano, mais advogado por metro quadrado em São Paulo que em qualquer lugar do mundo. Faz a mesma coisa com medicina, aí facilita a vida de todo mundo. Quem quiser fazer medicina, pega e faz a medicina de graça, meu. Ué, não quer gastar a merda do nosso imposto de qualquer jeito? Pelo menos faça alguma coisa de útil. Faculdade de medicina eu apoiaria. Faculdade que faria o pessoal mexer com engenharia espacial, fazer foguete aqui. A gente tem a merda da base de Alcântara lá, parada, meu. Tem que investir nesse tipo de coisa. E não vamos investir nisso não. Vamos, sei lá, né, pensar em fazer chip para cachorro, fazer CPF para cachorro, muito melhor gastar dinheiro com isso. Gastar 5 bilhões aí para fazer propaganda política, ótimo, isso sim, vamos gastar com isso sim. E aí, tava vendo esses dias atrás, escândalo do INSS. Eu sempre falo, INSS isso nunca será o suficiente. E é isso que a gente está vendo. Quem está pensando em depender do INSS quando ficar mais velho vai se lascar feio, vai se lascar feio. Já tá ruim agora. Imagina quem vai se aposentar daqui a 30, 40 anos, não vai ter nada. Se tiver, vai ser um valor simbólico. Hoje em dia, um idoso sobreviver com R$ 1.500 já posso dizer que é impossível. Imagina então você sobreviver com R$ 1.500, R$ 2.000 daqui a 40 anos. Porque é o seguinte, eles falam que a inflação é IPCA, 4, 4,5%, mas estão errado. A inflação é o aumento da base monetária. Estão imprimindo dinheiro a rodo todo ano. Não funciona mais assim. O Brasil não lastreia mais o real ao ouro e nem a nada relativamente importante. Então, mas vamos imaginar que ainda lastreássemos em ouro. Digamos que o Brasil tivesse R$ 1 trilhão impressos e isso equivalesse a 1 tonelada de ouro. Ponto. 1 trilhão equivale a 1 tonelada de ouro. Não é assim, mas só para você entender. Aí, nesse ano, eles vão e magicamente imprimem mais 10 bilhões de reais, mas não aumenta a quantidade de ouro. Agora, 1 trilhão e 10 bilhões de reais equivalem a 1 trilhão de ouro. Ou melhor, já perdeu o valor real, não concorda? Em relação ao ouro que seria a nossa base? Aí, ano que vem, vão lá e imprimem mais 100 bilhões. Agora temos 1 trilhão 110 bilhões de reais impressos, mas ainda tem só 1 trilhão de ouro. Percebe como vai passando os anos, o real vai perdendo dinheiro? E é exatamente isso que acontece, só que tem vezes que chega a 20% a impressão. Então é como se no ano a inflação não fosse 4%, que é aquela falsidade, aquela mentira do IPCA. Na verdade é aumento da base monetária. Então você não está perdendo 4% de poder de compra. Na verdade está perdendo muito mais de 20% de poder de compra. Porque além do aumento da base monetária, a gente vê um punhado de problema que sempre tem no Brasil todo ano. E é sempre uma palavra que eu gosto de usar, que eu vejo um deputado usando muito, é um escárnio com a sociedade. É uma palhaçada. Eles riem da cara do povo. Tava tendo a escolha do Papa. Todos os governantes dos outros países mandavam 1, 2 pessoas no máximo para ir lá ver como é que tá a situação, prestar as condolências e participar da situação. Vê lá quem foi do governo. Foi a patota inteira. Foi presidente, foi mulher presidente, foi aquele monte foi a quinta série inteira viajando com o dinheiro público. Você tá entendendo a palhaçada que é? Eles não estão nem aí, eles vão gastar mesmo a grana. Então, você não pode ficar tendo político de estimação. Nenhum dos dois lados, eu não apoio nenhum dos dois lados. Eu vejo acertos e erros, mais erros dos dois lados do que tudo. Então, você não pode ficar tendo político de estimação, porque senão você vai ser roubado na cara dura e eles vão rir de você. Porque eu tava vendo na minha cidade, por exemplo, servidor público com um plano de saúde municipal.
Olha só, a gente tem que se lascar com o SUS, muitas vezes faltando remédios básicos, equipamento básico, mas eles, além de receber o salário, alguns servidores estão começando a ter direito a um serviço de saúde privado, com dinheiro público. Eles estão pegando o nosso dinheiro que a gente contribui com os impostos para pagar um plano de saúde privado para eles. Enquanto a gente, ó, se lasca. É bem assim que está funcionando a situação. E tudo isso eles ficam mascarando com o quê? Criando rixa entre as pessoas, entre as minorias, a branco contra negro, pobre contra rico, direita contra esquerda. Eles ficam ocupando a cabeça das pessoas com esse tipo de coisa. Eu já falei em vídeos antigos das técnicas maquiavélicas que os governantes há séculos, há milênios utilizam para governar o povo. Eles tiram a arma do povo para o povo não poder se defender, nem de bandido, nem deles mesmos. E criam rixas, criam intrigas entre a população, porque assim a população fica tanto tempo ocupada em brigar entre eles. A gente vê nas eleições, sempre tem briga direita e esquerda, e esquece que não importa quem entrar lá, eles vão tentar meter a mão e só fazer coisas que beneficiem eles mesmos enquanto o povo que se lasque. Então, eu deixo aí então isso para você refletir, pensar bem e analisar a sua vida, suas ações, em quem você vota e até quem você segue, porque você vê que muitas dessas pessoas aí não querem nada além de ganhar o seu voto para depois ficar mamando nas tetas do governo. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo e se foi útil em alguma coisa para você, deixa um like nesse vídeo, ajuda muito a gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!